Então, pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos aí, nesse vídeo, fazer o diagrama ladder para a nossa máquina dispensadora de bebidas quentes. Então, como vocês sabem, né, a gente tem esse desafio de implementar o diagrama ladder, que é o esquema de blocos lógicos, para a gente ter a nossa máquina dispensadora de bebidas quentes. Então eu trouxe aí esse exemplo, né, de um caso real, de uma máquina de café, de uma empresa que já transformou isso em uma ideia de negócio, certo? Você tem aqui opções, por exemplo, dessa máquina de café, que inclusive eu encontrei aí essa máquina e fiz uma foto de uma clínica aqui em Teresina, e ela oferece aí opções de café suave, café forte, expresso curto e café expresso. Então vê que isso não é uma realidade tão distante da gente e tem pessoas que já conseguiram colocar isso no mercado e oferecer para outras pessoas, tá certo? Então, como algumas pessoas aí estavam com dúvidas em relação ao diagrama ladder, em relação ao software que a gente utilizou, eu trouxe aqui essa explicação, espero que ajude aí quem estiver precisando, principalmente. Então, a tarefa é essa aí do PDF, né? A gente tem uma máquina dispensadora de bebidas quentes, são até 3 opções de bebidas, que é café puro, café com leite e chocolate. E podem essas bebidas ser amargas, podem ser doces ou extra doces, beleza? Então aqui ele mostra pra gente, ó, o que é café puro, o que é café com leite e o que é chocolate. E também diz que existe aí um sistema com chaves seletoras para colocar ou não açúcar na bebida, mais açúcar ou menos açúcar na bebida, tá certo? Então já indo aqui para o nosso software da VEG, a gente vai aí começar a desenhar o diagrama ladder, beleza? Esse é o software TPW3 PC Link da VEG, e é nesse software que a gente vai desenhar o diagrama ladder. Mas antes de tudo, eu também queria que vocês relembrassem, né, o que é que a gente está fazendo. Qual o tipo de controle? A gente está aqui em um controle a eventos discretos. Lembra lá do grafo 7? É um gráfico de estados e transições. Para cada estado existe uma ação associada. E para cada transição existe uma condição associada àquela transição. Então, sempre que você vai para o controle a eventos discretos, você tem estados e transições. Olhando, por exemplo, aqui para o nosso desafio, a gente tem, ó, por exemplo, que café puro significa 3 segundos de café e 5 segundos de água quente. O que eu quero que vocês comecem a perceber é que cada temporização de ingrediente é um estado. Então eu tenho 3 segundos de café, estado S0. 5 segundos de água quente, é um estado S1. O que é que foi que levou do estado S0 para o estado S1? Foi a temporização de 3 segundos. Passou 3 segundos, gerou essa condição de tempo que foi atendida, eu vou para o próximo estado, e isso que leva para o próximo estado é a transição, tá certo? Uma transição leva para o próximo estado. E a condição associada a essa transição é o tempo, tá certo? Do mesmo jeito, ó, café com leite significa 2 segundos de leite, perdão, 3 segundos de leite, 2 segundos de café e 7 segundos de água quente. Então eu tenho estado S2, 2 segundos de café, estado S3, 3 segundos de leite. Do estado S2 para o S3 eu tenho uma transição
Transição essa, que é o tempo de 2 segundos, que levou para o próximo estado. Beleza? Então a gente vai desenhar aqui o nosso ladder dessa forma, criando aqui um novo arquivo. Lá para o CLP, a gente tem que escolher o modelo TPW0340HRA. E aí está já o nosso novo arquivo. O que a gente vai fazer agora é desenhar esse nosso ladder baseado nessa instrução que é trazida aqui no PDF, tá certo? Então, tenha isso em mente, tá? A gente tem aqui estados S0, estado S1, estado S2, estado S3. Cada temporização de ingredientes é um estado, tá certo? E associado a cada estado eu tenho uma ação. Como a gente está no controle a eventos discretos, a gente tem estados e transições. Estados e transições. Entre dois estados sempre tem uma transição, tá certo? E os estados, as ações acontecem uma de cada vez. Então, ó, vê, a gente vai começar aqui a desenhar. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quais entradas e saídas que a gente vai usar. Então, eu vou usar, ó, a entrada 0. Vou usar, na verdade, 5 entradas. A entrada para café com leite, para chocolate, açúcar e para muita açúcar. Então, eu vou colocar aqui, ó, a X001 para café com leite, a X002 para chocolate, a X003 e a X004, tá certo? As duas últimas são para açúcar e muita açúcar. E também vou utilizar, ó, as saídas. Saída 0 para café, saída 1 para café com leite, a saída 2 para chocolate, a saída 3 para água quente e a saída 4 para açúcar. Então a gente só está fazendo um mapeamento entrada-saída. Quais são as entradas que eu vou utilizar? São as entradas do meu CLP. As entradas de 0 a 4. E as saídas de 0 a 4 também. E aí você pode vir, ó, e colocar uns comentários nesses elementos, para lhe ajudar na hora de escrever o código. Então, por exemplo, a entrada 0 é café. A entrada 1 café com leite, certo? A entrada 2, quando eu quiser o chocolate. A entrada 3 é açúcar. E a entrada 4 é mais açúcar, certo? Do mesmo jeito, você pode fazer esse mapeamento das saídas, né? Colocar nomes nas saídas, porque isso vai lhe ajudar na hora de escrever o código. Por exemplo, eu tenho o primeiro atuador, que é o Y0. Eu posso colocar aqui, ele é o atuador que vai despejar café, de fato, né? Lá no meu copo. O segundo atuador vai despejar leite. O terceiro, chocolate. O quarto, água quente. E o quinto vai despejar açúcar, certo? Então só fiz aí mapeamento entrada-saída do que eu vou utilizar, beleza? Então vamos começar, ó. Olha como é simples. Vamos começar a desenhar o nosso ladder da máquina de café, tá certo? Olha como é intuitivo, tá bom? Então, ó, ele diz para mim, café puro significa 3 segundos de café e 5 segundos de água quente. 3 segundos de café é o estado S0, certo? Então você usa aí um bloco lógico S0 para representar esse estado. Você vai acionar esse estado S0. 5 segundos de água quente, estado S1. Aí você faz, ó. Quando eu selecionar que quero
café, certo? E no caso, o nosso café é esse aqui, ó, X000, eu estarei, né, no estado S0, certo? Para ligar esse estado S0, eu preciso aí de um contato selo. E vou ligar esse estado S0 durante 3 segundos, certo? O estado S0 vai estar em nível alto por 3 segundos. Então eu vou acionar aí, a partir de S0 um temporizador. Aqui meu temporizador T0K30. Significa que é 3 segundos o valor de 30, tá certo? T0K30. E depois de 30 segundos eu vou desligar o meu estado S0. Vou desligar o estado S0 depois de 30 segundos. Depois que ele temporizar, desligo o estado S0 e vou para o próximo estado. Tá certo? Então, foi atingida a condição dessa transição. Vou para o próximo estado. Então, ó, quem vai me levar para o próximo estado é essa transição T0 também. Vai me levar para o próximo estado, que é referente a 5 segundos de água quente. É o próximo estado. Então, ó, venho aqui e vou para o próximo estado. Que, por sinal, é o estado S1, que é 5 segundos de água quente. Lembrando que eu selecionei café, né? Está café puro aqui, a primeira bebida. Então, ó, coloco aqui o contato selo de S1, certo? E vou acionar o temporizador que vai me levar para o próximo estado, tá certo? Vou tanto cumprir esse tempo de 5 segundos, como vou levar também o meu processo lá para o próximo estado, caso tenha um novo estado ainda para café puro. Então aqui eu tenho, ó, um temporizador T1, certo? T1K50. E esse temporizador vai desligar o estado S1 também e vai me levar para o próximo estado, caso seja necessário mais um estado para produzir café puro. Tá vendo? Ó, que café puro já foi atendido? É um estado S0, 3 segundos de café, e um estado S1, 5 segundos de água quente. Então eu já atingi aí os dois estados, né? Já escrevi os dois estados referentes a café puro, tá certo? Olha aí que maravilha, né? Depois a gente vai conectar esses estados S0 para o atuador de café e o estado S1 para o atuador de água quente. A gente vai ver isso adiante. Mas vamos agora para a segunda bebida. Ó. A segunda é café com leite, certo? Então você vem aqui, ó, a chave seletora de café com leite é a X001, certo? Então, quando eu seleciono café com leite, eu vou direto para o estado S1. Lembra, cada temporização de ingrediente é um estado. E eu estou nomeando eles com nomes S0, S1. Agora, ó, café com leite começa com o estado S2. É só um nome para o estado, tá certo? Então, ó, quando eu seleciono café com leite, eu vou direto ligar o estado 2, tá certo? Então você vem aqui, ó, liga o estado 2, que significa 2 segundos de café. Aqui eu venho para S2, certo? O contato selo de S2 também é necessário, né, para ele poder acionar.
E esse S2 também vai ligar um temporizador para poder concluir a temporização e remover o S2 daquele momento do processo e seguir para o próximo estado, certo? Então, o temporizador aqui de 2 segundos de café, certo? Então, é um T2K20. Depois que temporizar, eu vou desligar o estado S2 e vou para o próximo estado, certo? Quem leva para o próximo estado é o próprio temporizador T2. Então ele vem aqui, ó, T2 normalmente aberto, vai me levar para o próximo estado, que é 3 segundos de leite, tá certo? O estado S3. Então, da mesma forma, você vai para o próximo estado, beleza? Então, vê que é bem intuitivo, né? A gente está só olhando para o que está escrito na instrução e desenhando o ladder da maneira que a gente está compreendendo, tá certo? Então, contato selo de S3. Depois do estado S3, 3 segundos de leite do café com leite. Tem outro estado? Tem, que é 7 segundos de água quente. Então, vai ter um novo estado que a gente vai precisar migrar para esse novo estado, certo? Então, o meu estado S3 liga um temporizador que depois de temporizar vai levar o processo para o próximo estado e vai desligar o estado anterior. Porque lembra, é um controle a eventos discretos. É um evento de cada vez, tá certo? Então é sempre assim o nosso controle a eventos discretos. Então tem um T3 K70 para 7 segundos de água quente, tá certo? E depois que passar os 70 segundos, desliga esse estado atual e a gente vai para o estado próximo. Mas para fazer café com leite, a gente tem aí outro estado, né? Vamos recapitular aqui o café com leite, ó. Primeiro foi 2 segundos de café. Depois, ó, 3 segundos de leite. Então aqui, ó, 3 segundos de leite primeiro. E agora sim, a gente vai para o próximo estado, que são os 7 segundos de água. Então o temporizador T3 vai levar a gente para o próximo estado, certo? Que é o nosso estado S4. Referente à água quente. Agora sim, 7 segundos de água quente. Aqui o contato selo de S4. Aqui. Tá certo? E a gente vai, por meio do S4 também, fazer essa temporização dos nossos 7 segundos de água. No caso é o nosso T4, K70. Agora sim. E depois de 7 segundos, você desliga aí esse estado de água quente, tá certo? Beleza? Então, pronto, ó, preenchemos o nosso ladder referente a café com leite, ó. A gente tem a seleção de café com leite, que é a nossa entrada digital, que significa café com leite, 2 segundos de café, 3 segundos de leite e 7 segundos de água. Lembra, um estado está associado a uma ação e uma transição está associada a uma condição. Cada um desses estados, S2, S3 e S4, está associada a uma ação.
Então S2 vai para o atuador de café, S3 vai para o atuador de leite e S4 vai para o atuador de água, tá certo? Então, cada estado está associado a um atuador e cada transição está associada a uma condição. Aqui no caso, as condições que ativam as transições, as condições são as temporizações de 2 segundos, 3 segundos e 7 segundos. Tá certo? Então a gente já preencheu o café com leite aí completo também, né? Fizemos aqui primeiro o café e aí já fizemos também o café com leite. Tá certo? E aí, novamente, né? Cada estado está associado a uma ação e cada transição associada a uma condição. Aqui para o caso do café, ó, essas 4 linhas primeiras, o nosso estado S0, 3 segundos de café, esse estado S0 vai para o atuador café. E o nosso estado S1 vai para o atuador água quente. Tá vendo? Então, a gente já sabe para onde cada estado vai, para a gente poder finalizar o código da máquina de café. Mas primeiro vamos finalizar a terceira bebida, que é o chocolate, tá certo? Para a gente poder aí levar cada estado para seu atuador correspondente, já que cada estado está associada a uma ação. Beleza, gente? Então, quando eu for selecionar a terceira bebida, que é o chocolate, que é o nosso X002, a gente vai estar aqui nesse estado S5. Lembra, cada temporização de ingrediente é um estado diferente. Aqui eu tenho 3 segundos de café, estado S0, depois estado S1, 5 segundos de água, estado S3, 2 segundos de café, estado S4, estado S5 e estado S6, tá certo? Então, veja vocês, ó. S0, S2, S3, S4, S5 e S6. Então eu vou aqui, ó, chocolate, estado S6, certo? S5, né? S0, S1, S2, S3, S4, estado S5, beleza? Então, ó, a gente tem aqui o nosso estado S5, que são aí 2 segundos de leite. O nosso selo de S5, né? Porque a gente precisa desse contato selo para poder acionar a saída S5, a saída lógica, e um temporizador que vai proporcionar que a gente possa ir para o próximo estado. A gente só vai para o próximo estado depois de 2 segundos. Então esse é um temporizador T5 K20, certo? E depois de 2 segundos, vamos sair do estado atual e vamos para o próximo estado. Vamos para o próximo estado depois da temporização, certo? Esse próximo estado é o S6 e a gente vai precisar aí do contato selo de S6 para poder acionar ele, certo? Então vou para o próximo estado, S6, que é 3 segundos de chocolate. Tá certo? Ó. Então é o nosso S6.
que são os 3 segundos de chocolate. Eu venho aqui e coloco o temporizador T6, K30. Depois que temporizar, eu saio desse estado e vou para o próximo estado. Tem um novo estado para poder formar o chocolate? Tem. São os 6 segundos de água quente. Então esse mesmo temporizador leva a gente para o próximo estado. Certo? Esse novo estado é o estado S7. A gente tem aí também o selo de S7. E depois da água quente, tem outro estado para formar o chocolate? Não, a gente só precisa desligar o atuador de água quente. Então basta gerar essa temporização de 6 segundos e desligar. Não precisa ir para um próximo estado para formar o chocolate, aqui nessas instruções, conforme diz as instruções. A priori, né, a gente está formando as bebidas sem açúcar, mas a gente vai já fazer o artifício, né, ali o comando ladder para a gente dosar a açúcar também. Então aqui o temporizador dos 6 segundos de água é o T7 K60. Beleza? Maravilha, ó. Aqui a bebida chocolate. Tá o diagrama ladder aqui do lado. E aqui, ó, o que está escrito por extenso, né? É o que está por extenso nesse idioma português que a gente conhece. E o que está escrito em ladder, que vai fazer o CLP entender. Certo? Olha como é simples, né? Como quando a gente entende que são estados e transições do controle a eventos discretos. Então é sempre assim, né? O padrão é esse. Beleza, gente? Então, da maneira que está, o que é que a gente ainda precisa fazer? Associar a cada estado uma ação. Lembra, ó, a gente tem ó, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7. 7 até S7 são 8 estados, certo? E cada um desses estados está associado a um atuador. Beleza? É o que a gente vai fazer agora, ó. Quem é que está associado ao meu atuador café? Meu atuador 0. Quem é que está associado? Eu vou desenhar aqui. A minha saída 0 é café. Quem é que está associado a café? Ó? Quem é ingrediente café? É aqui, ó, 3 segundos de café, S0. Depois, ó, S1, S2, ó, S2, 2 segundos de café. Então, S0 e S2 está associado a meu atuador. Então, você vem, ó, S0 ou S2. Quem é que vai ligar o atuador café? Ou é S0, meu estado S0 referente a café puro, ou vai ser o meu estado S2 referente a café com leite. Pronto. Tem mais alguma situação que o café é usado? Não. Ou é café puro ou é café com leite. Ou temporiza aqui 3 segundos de café para fazer o café puro, ou temporiza 2 segundos de café para fazer café com leite. Beleza? Vamos mais. E agora? A minha saída de atuador 01. Quais serão os estados que vão ativar o meu atuador 01? O meu atuador 01 é leite. Então só vem para cá, para a tabela, né? Aliás, para as instruções. Quais são os estados que acionam o atuador que despeja leite? A gente tem ó, S0, 3 segundos café,
S1 é água, S2 café, S3 é leite, S4 e S5 é leite. S3 e S5. Tá? Então você vem, ó, o estado S3 ou o estado S5 vão ativar o meu atuador. Ou S3 ativa 3 segundos de leite, ou S5 ativa 2 segundos de leite. S3 para formar café com leite, S5 para formar chocolate, tá certo? Tem mais alguma situação que eu uso leite? Nenhuma mais. Então não preciso mais colocar estados associados a esse atuador. Beleza? Vamos seguindo, né? O próximo atuador é o Y002, que é o nosso chocolate. Quais são os estados associados ao atuador chocolate? Lembra, ó, a gente tem S0 é café, S1 é água, S2 café, S3 leite, S4 água de novo, S5 leite, S6 é o estado associado com o atuador chocolate. Então você vem, coloca aqui seu S6. Pronto, tem mais algum estado associado ao atuador chocolate? Não. E o próximo atuador é o nosso atuador 03, que é a nossa água quente, né? Todas as bebidas vão precisar de água quente. Então você vem, coloca o seu atuador de água quente. Quais são os estados associados à água quente? A gente tem, ó, S1, S4 e S7, tá certo? Ó, eu tenho aqui S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7. Então eu tenho 3 estados associados à água quente. Ou eu vou usar água quente para fazer café puro, ou eu vou usar água quente para fazer café com leite, ou eu vou usar água quente para fazer chocolate. Tá certo? Essas 3 situações eu vou usar água quente. Beleza, gente? Então, ver vocês como é algo não tão impossível, né? Tá certo? E meu último atuador é o atuador de açúcar, que a gente vai precisar fazer outra análise aí para poder adoçar as bebidas. Mas o que essa instrução falou pra gente, a gente fez tudo aqui, né? E já está funcionando tudo aqui, inclusive. Se você quiser produzir todas as bebidas amargas, já está ok, né? Todas as bebidas amargas já está funcionando, tá certo? A gente pode até testar agora, né? Deixa eu só talvez reduzir o zoom aqui para vocês verem os 4 atuadores juntos, né? Pronto, aqui vai ficar bom. Então, ó, eu acredito que vocês devam ter entendido aqui a dinâmica de como que a gente sai dessa instrução por extenso e vem para esse diagrama ladder. Com certeza vocês entenderam aí bem como que funciona. E além de transcrever do que está escrito para o ladder, direcionar cada estado para um atuador, tá certo? Agora vamos testar, né? Vamos simular a nossa máquina de bebidas quentes amargas, porque o café
as bebidas ainda não têm açúcar, né? Não tem a possibilidade ainda de açúcar. Vou escolher, por exemplo, um café puro, certo? Então vou aqui, a gente tem aqui café e água, certo? Pronto. 3 segundos de café, 5 segundos de água. Agora eu vou escolher, ó, café com leite. Para baixo aqui, café, leite, água. E é isso. Café, leite e água. Café, leite e água. E se eu quiser chocolate, eu tenho também, ó, chocolate, água, o leite veio antes. 2 segundos de leite, certo? Tá certo, gente? Então, vamos lá, ó. Vamos testar aqui novamente. Chocolate, leite, chocolate e água. Ó, tá vendo, ó, que eu esqueci o temporizador aqui, ó, para tirar, desligar a água do chocolate. Olha o detalhe aqui importante, ó. Por isso que ele ficou travado aqui, ó. T7. Agora sim, ó. Vamos lá, chocolate de novo, ó. Leite, chocolate, água. E vai sair agora o atuador da água, certo? Tá vendo como às vezes simular é importante, né? Você simula, debuga, encontra erros, é assim, certo? Maravilha, gente. Então a gente já tem a nossa máquina de bebidas quentes amargas. Olha que maravilha, né? Agora a gente tem que colocar, né, inserir a possibilidade da gente ter muita açúcar ou pouca açúcar na nossa bebida. Aqui é dito, né, que o sistema prevê 3 níveis de liberação de açúcar: A1, A2 e A3. Amargo, doce, extra doce. Amargo é sem açúcar nenhuma. Doce são 4 segundos de açúcar. E extra doce são 6 segundos de açúcar. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Lembra de uma coisa. Todas as bebidas, elas encerram o estado final, para produzir cada uma das bebidas, o estado final é referente ao atuador de água quente. Aqui o atuador de água quente no estado final, para as 3 bebidas. O meu atuador de água quente é o Y003. Os estados associados com o meu atuador de água quente são os estados S1, S4 e S7, tá certo? E mais uma coisa, o que eu preciso fazer é selecionar a minha quantidade de açúcar dependendo aí do que o meu usuário vai querer. Então ele pode, por exemplo, escolher pouca açúcar, no caso é o nosso X003, ou ele pode escolher muito açúcar, que é X004. Então lá no processo, quando for testado no CLP, a primeira coisa que o usuário tem que fazer é escolher se ele vai querer muito açúcar ou pouco açúcar. Depois de escolher a quantidade de açúcar,
aí sim ele vai escolher a bebida, tá certo? Ah, mas se eu poderia ter feito de outra forma? Sim, poderia, né? Poderia lá na parte de cima, depois da última transição aqui do café puro, eu poderia levar para uma transição que vai para pouca, muito açúcar, dependendo se a chave está ou não ativada. Poderia, mas poderia também gerar muitas linhas de código, né? Que não é interessante. Então, olhando para a nossa instrução, já que nossa instrução principal é essa única aí, pode ser melhor a gente deixar mesmo o açúcar para resolver depois e focar aqui nas bebidas, né? A parte básica para formar as bebidas. Então, vê uma coisa. Todas elas, todas as bebidas, elas, até o momento, as bebidas amargas finalizam aqui com o atuador de água, tá certo? No final, água quente para cada uma delas. Por exemplo, café com leite. Eu venho aqui simular e faço café, leite e vou finalizar com água. Agora, depois do atuador água, eu tenho que acionar o meu atuador açúcar, dependendo da seleção que o usuário fez. Esse estado, esse atuador água, está sendo coordenado por um desses estados, S1, S4 e S7. Se esse atuador está para esses estados, quais serão as transições que vão me levar do atuador água para o próximo estado? Quais serão as transições? Serão as transições T1, T4 e T7. Uma delas vai ter que me levar para o próximo estado. Ou é o temporizador T1 que formou o café puro, ou é o temporizador T4 que formou o café com leite, ou é o temporizador T7 que formou o chocolate, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, a gente tem um temporizador T0 que leva a gente para o estado S1, certo? E um temporizador T1 que vai levar a gente para o próximo estado, que é referente a açúcar, certo? Esse temporizador T1, esse estado S1 é referente à água. E o temporizador T1 vai levar a gente para o estado de açúcar, quando a opção for café. Tá certo? De maneira similar, a gente estava aqui no estado S2. O temporizador T2 levou a gente para o estado S3, que é referente a leite. E o temporizador T3 levou a gente para o estado S4, tá certo? Que é referente à água quente. E depois, esse temporizador T4, tá vendo que o normalmente aberto do T4 não está sendo usado normalmente aberto do T4. Então, esse normalmente aberto do T4 vai levar a gente para o próximo estado, o estado que está associado ao atuador açúcar, e ele vai levar a gente para o próximo estado, que é referente a açúcar, quando a bebida for café com leite. Tá certo? E o nosso próximo temporizador é o T7. Vê, quando a gente foi formar o chocolate, a gente estava no estado S5, que é referente a 2 segundos de leite. O temporizador T5 levou a gente para o estado S6. T6 levou a gente para o estado S7. E T7, normalmente aberto, o contato normalmente aberto de T7 não está sendo usado. E é esse contato que a gente vai usar para a gente ir lá para o próximo estado, que é referente a açúcar. Estado esse que a gente
vai utilizar esse temporizador quando a bebida que a gente está fazendo é o chocolate. Então é T1 ou T4 ou T7 que vai levar a gente para o próximo estado, estado esse que está associado ao atuador açúcar, certo? Então é isso aqui, ó, que a gente vai fazer. Ou é T1, que vai levar a gente para o próximo estado, ou é T2, que vai levar a gente para o estado referente a açúcar, perdão, ou é T4, ou é T7, que vai levar a gente para o estado referente a açúcar, certo? São essas transições, uma dessas transições aí é que vai levar a gente para o próximo estado, ou a transição referente a café puro, ou café com leite, ou chocolate, tá certo? E claro, antes eu seleciono se eu quero pouco açúcar, ou eu seleciono se quero muito açúcar, tá certo? De maneira similar, para muito açúcar, também quem vai levar a gente para o próximo estado, depois que for adicionada água quente, em uma das 3 bebidas, quem leva são um desses temporizadores, certo? Então, ó, vou aproveitar para fazer primeiro essa parte de cima, referente a menos açúcar, certo? Então veja, ó, esse nosso sistema vai levar a gente para o próximo estado, um desses temporizadores. O próximo estado esse que é o S8. É o S8, né? A gente finalizou aqui com S7. Eu vou aproveitar também para fazer uma coisa, ó. Para os atuadores aqui ficarem perto aqui um dos outros, eu vou deixar um espaço aqui, ó. Deixar um espaçozinho aí para colocar o atuador de açúcar, certo? Então a gente tem, ó, a gente vai para o próximo estado, que é o nosso S8. Referente a pouco açúcar, ele vai temporizar aí por 4 segundos e depois vai sair. Claro, tem que ter aqui o selo de S8. O selo de S8 aqui mais embaixo. Certo? E o nosso S8, nosso selo, vai ligar também um temporizador. A gente já está aí no temporizador T8. T8 K40, 4 segundos de açúcar. Depois que ele temporizar, ele só desliga. Ele pode desligar tudo aqui, ó. Pronto. Desliga tudo. Mas lembrando, o usuário tem que selecionar que ele quer pouca açúcar, né? Para poder a máquina despejar ali os 4 segundos de açúcar. E de maneira similar, quando a gente for selecionar muito açúcar, o usuário vai ter que selecionar a chave para muito açúcar, certo? E aí, da mesma forma, depois que for despejada a água quente para formar café, café com leite ou chocolate, depois que for despejada a água quente para uma dessas bebidas, vai ser ou T1, ou T4, ou T7, que vai levar a gente
para o próximo estado, que é o estado da açúcar. Certo? E você vem aqui e faz de maneira similar ao que foi feito para pouco açúcar. Mas aqui a gente tem um estado S9, referente a pouco açúcar, aliás, referente a muito açúcar, o selo de S9, tá certo? E o nosso estado S9, ele tem aí um tempo de 6 segundos. Muito açúcar significa 6 segundos de açúcar. Então você vem aqui K9, T60. K9, T60. Aliás, T9, K60. Depois de temporizar, eu venho aqui e desligo o meu estado 9, né? Eu desligo o dispensador de açúcar. Beleza? Então formei aí o meu bloco ladder referente a muito açúcar, estando aí, claro, a chave selecionada, a chave para muito açúcar. Se a chave estiver para pouco açúcar, vai ter aí pouco açúcar. Tem que ser uma por vez, tá? E se nenhuma dessas chaves for selecionada, é porque a bebida é amarga, certo? É basicamente isso. E aí falta, claro, o nosso atuador para açúcar. Quais são os estados associados ao atuador açúcar, que é o nosso atuador 4? É o estado S8, referente a pouca açúcar, 4 segundos de açúcar. E o estado S9, referente a muita açúcar, que são os 6 segundos. Então você vem aqui e coloca os estados associados àquela ação. São associados àquele atuador. Beleza, gente? Então com isso aí, a gente praticamente aí, a gente finalizou a máquina de café. Certo? Mas é claro, é bom e necessário simular, tá certo? De repente aí alguma coisa não está correta. Mas é isso, né? Vamos testar agora e simular. Então, a gente já viu que a máquina funciona para bebidas amargas, mas vamos colocar um pouco de açúcar, ó. Vamos colocar um pouquinho de açúcar aqui. Pronto, vai ser pouco açúcar. E eu vou selecionar aqui a bebida. Por exemplo, eu quero um café. Café, água e açúcar. 4 segundos de açúcar. Agora eu quero um café com leite. Dei café, já foi, leite, água, café com leite doce. Então tem que ter açúcar, né? Vamos mais uma vez o café com leite. Café, leite, água e açúcar. Vamos aí agora chocolate. Lembrando que a chave seletora de açúcar ainda está em nível alto. Chocolate, leite, chocolate, água e açúcar, certo? Máquina de café já implementada. Agora deixa eu só reduzir um pouco aqui o zoom
para a gente ver tudo mais completo aqui, o momento que cada atuador vai ser acionado. Vamos ver se dessa forma, ó, vocês vão conseguir ver ao mesmo tempo aí, ó. Atenção. Dessa forma. Pronto, vou simular aqui. É o chocolate. Chocolate, água, ó, tá vendo? Foi amargo porque eu não selecionei aqui açúcar, tá? Então o atuador de açúcar não foi acionado, certo? Ficou um pouco grande, mas já deu para entender aí que funcionou a nossa máquina. Vamos agora selecionar a nossa bebida extra doce. Você vem aqui, vamos fazer um café com leite extra doce. Certo? Café, leite, água e açúcar. 6 segundos de açúcar. Tá certo, gente? Então, maravilha, olha que beleza, né? Nossa máquina de bebidas quentes implementada. E aí, vocês aí vão poder olhar o ladder completo, né? Espero que tenha ficado claro esse vídeo, né? Essa explicação. Quem tiver dúvida aí, pode perguntar nos comentários. Se esse vídeo também ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Agora, outra coisa também, ó. Está testado, simulado o nosso diagrama ladder, certo? Beleza, gente? E a gente pode utilizar, depois que programar o nosso CLP, a gente vai poder pegar cada uma das saídas e ligar em um relé auxiliar, por exemplo. Então, para deixar as coisas um pouco mais reais, né? E parecidas com esse exemplo da nossa máquina de café, tá certo? A gente pode, né? Em um momento aí mais oportuno, depois que chegar lá no CLP, a gente pode usar aqui os bloquinhos de relé atuador, né? Para deixar a aplicação um pouco mais real aí, quem sabe um pouco até mais próxima dessa máquina de café aí que o pessoal já está explorando aí comercialmente, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muitíssimo obrigado por assistir este vídeo. Espero aí que tenha ajudado principalmente quem está precisando, né? E é isso. Valeu!